demonstrar quem nós somos. Na verdade, nós não somos mais porque nascemos de novo, mas na nossa carne ainda existe essa mesma natureza do ímpio que não crê, entende? Então nós temos que ver, para a gente chegar na eucatástrofe, que é a libertação da catástrofe, a solução da catástrofe, nós precisamos ver a catástrofe primeiro. Para nós chegarmos na graça e na misericórdia, nós precisamos que o homem seja um miserável, desgraçado. Você só pode usar a graça com alguém desgraçado e só pode usar misericórdia com alguém miserável. Então, nós precisamos do cenário do homem desgraçado e miserável. É um cenário bíblico. Deus, ele encerrou, nós vamos ver isso, Romanos 11:32. Deus encerra todos os homens debaixo da desobediência para usar sua misericórdia. Isso demonstra a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Mas nós vamos agora falar diretamente sobre o pecado original. Eu fiz só uma introdução para vocês e agora nós vamos aqui. O pecado original é a depravação total do homem. Leitura, nós vamos ler Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. A criação do homem. Você pode abrir sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27. Ok? E nós vamos ver aqui sobre a criação do homem. E depois nós vamos ver como o pecado ele afetou o que o homem foi criado para ser originalmente. Né? Vamos lá. Gênesis 1, 26 e 27. Então, vamos lá. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, 26 e 27. Então, vou começar. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 e 27. Então o homem foi criado originalmente à imagem de Deus. E todo mundo gosta, né, principalmente o católico romano, de falar que o homem ele foi criado à imagem de Deus. O homem é a imagem de Deus. Isso é uma meia verdade, porque de fato o homem foi criado à imagem de Deus, mas agora o homem ele está destituído da glória que é o brilho dessa imagem. Ou seja, o homem ele tem essa imagem distorcida hoje. Mas nós vemos aqui que originalmente Deus criou o homem à sua imagem. Ok? Então, depois nós vamos ver a queda. Deus dá uma ordem para Adão. Gênesis 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ela é a morte tanto física quanto morte espiritual. No dia que Adão comesse. A morte espiritual, que é o capítulo 2 de Efésios, que o Diego leu antes, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, essa morte, no sentido, o reino da morte. Quando nós falamos de reino, nós falamos de governo. O governo da morte iria estar sob o domínio do homem agora. Estava sobre o homem. Então, Deus disse que se o homem comesse do fruto, ele morreria. A morte física e espiritual. Por que bebês morrem? Entende? Por causa do salário do pecado. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Só pode morrer quem peca, quem tem pecado. Então muitas pessoas acham, não, mas a criança não tem pecado. Se não tivesse, não morria. Mas vamos lá. Essa morte é uma morte física e espiritual. Vocês estão entendendo? Estou sendo claro? Tá? Depois, vamos lá. O homem quebrou esse mandamento. Deus disse, não coma. Deus disse, não coma. E ele comeu. O homem quebrou esse mandamento. O que pela maioria, a maioria dos teólogos chama de quebra de aliança. Então, existe uma teologia que eu criei. É a teologia do pacto. Deus fez um pacto com Adão. Ele não deveria comer. Ele deveria obedecer, guardar esse mandamento. Para que ele vivesse. Senão ele ia morrer. O contrário de morte não é a vida. Então, se ele não comesse do fruto, ele viveria. Mas o homem então decide, escolhe, obviamente. Nós vamos saber que Deus que determina tudo, mas ele decide. Ele escolhe comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E morre. Então ele quebra a aliança. Nós podemos ver isso em Oséias 6:7. Oséias 6:7, quando
Oséias cita, alguns dizem que ele não está citando Adão diretamente, eu não vejo por que não interpretar assim, eu particularmente, mas enfim, mas ele diz assim, mas eles, ele está falando dos israelitas, né? Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim, Deus está falando. Ou seja, o povo de Israel quebrou a aliança como Adão tinha quebrado uma aliança. Então o raciocínio lógico é, o que é a quebra de uma aliança? Nos dois sentidos. Deus deu mandamentos para Israel, Israel quebrou esses mandamentos, Deus deu um mandamento para Adão, e Adão quebrou o mandamento. Agora, com teologia da aliança ou não, o homem desobedeceu e morreu. Então, no final de contas, né, sendo adepto ou não da teologia da aliança, a realidade crua é simples. Né? O homem, ele peca, desobedece a Deus e a morte então vem sobre ele e sobre todos os homens. Nós vamos ver isso em desenvolver. Do assunto. Adão desobedeceu a Deus sendo o nosso representante federal. Isso nos leva a uma figura do tribunal. Onde nós podemos ver isso? Em Romanos 5, nós vamos ver depois. Paulo diz que de um só homem, veio o julgamento sobre todos. A palavra julgamento ali, condenação também, é crima. A palavra crime em grego é da onde vem a nossa palavra crime. Ou seja, é uma violação legal de um mandamento. Então, o julgamento de Deus é um tribunal. Então agora você tem um tribunal e um infrator. Só que quem é o infrator que está sendo levado em consideração aqui nesse tribunal? Não somos nós. É Adão. Paulo está dizendo, Deus foi sábio, porque assim como Deus condenou todos os homens em um só homem, que é Adão, ele também justificou todos os que creem em um só homem, que é Cristo. Então você tem Adão sendo o representante de toda a raça humana, e Cristo sendo o representante do corpo dele, que é a igreja, que são os escolhidos que creem. Então, você tem isso se chama representante federal, ou seja, um representante, a gente pode chamar só de representante, enfim, o representante de toda a raça humana. Adão foi representante de toda a raça humana e Cristo é o representante da nova raça. Nós vamos ver isso em Efésios. Então você tem quem responde, na verdade, quem responde por nós é Cristo, e quem é levado em consideração no tribunal é sempre o representante, nunca nós diretamente, sempre o nosso representante. Nesse caso, Cristo é o nosso representante e ele é levado em consideração, mas no caso de Adão, Adão foi nosso representante. Então, ele quebra essa aliança, consequentemente, sendo ele o nosso representante, e quebrou a aliança, significa o quê? Que nós quebramos com ele. Ele que faz e eu que pago a conta. Quer ir lá bater na cara dele. Muita gente fala isso. Mas foi justamente assim. Deus, isso demonstra soberania divina de novo. São doutrinas que os homens odeiam. Essa é uma delas. Mas eu gosto porque, ao mesmo tempo que ela coloca todos os homens em desespero, ela me livra do inferno, porque Cristo fez o que eu não consegui. Mas enfim. Então Adão desobedeceu a Deus sendo nosso representante federal. Adão trouxe, agora, não falando de condenação, de julgamento só, ele traz uma coisa, ele trouxe uma distorção para a natureza que passou para toda a sua posteridade. Então, não só a condenação no julgamento, mas a natureza corrompida, chamada pecado ou carne pecaminosa, ela passa para todos os que ele representou. Romanos 5, nós vamos ver depois, e 1 Coríntios 15 e diversos outros textos da Bíblia. Então, a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem. Então ela diz que Adão cai. Aí quando Adão tem um filho com Eva, é dito que esse filho era a imagem de quem? De Adão. Ele teve um filho conforme a sua imagem. Conforme a sua. Não estou negando a imagem de Deus no homem, mas estou dizendo que a Bíblia ela dá uma nuance para você não confundir as coisas. Ou seja, o homem realmente ele foi criado à imagem de Deus, e existe algo da imagem com estrutura, né? O homem ele raciocina, ele pensa, ele ama, como Deus tem essas faculdades, mas essas faculdades são corrompidas. Então, estruturalmente ele é, mas assim como eu gosto de usar, como um ovo não pode representar uma esfera.
É uma esfera, redondinha, bonitinha, né? O ovo é quase uma esfera, não é uma esfera. Assim, o homem ele não pode representar Deus de maneira plena por causa do pecado. Então ele traz esse pecado, né? Paulo diz que o pecado, Paulo fala o pecado no singular. Quando Paulo fala o pecado no singular, ele está falando, isso em Romanos 5, Romanos 7, ele está falando de uma inclinação natural para o mal. Então ele está falando o pecado entrou por meio de um só homem. Romanos 5,12. Quem estiver anotando. O pecado entrou por meio de um só homem. Ele não falou os pecados. Daí depois ele vai dizer, numa tradução, diz assim, é por causa disso que todos pecaram. Ou seja, por quê? Porque o pecado entrou. É causa e efeito. Por que maçã... Por que macieira gera maçã? Entende? Porque é a natureza da macieira. O pecado entra por Adão. Então agora os homens são pecadores. São pecaminosos, pecadores. Entende? Essa natureza vem por Adão. Estou sendo bem didático, porque é assim. Esse mal, chamado pecado, traz consigo diversas consequências para entender elas, né, essa distorção, nós vamos ter que voltar lá em Adão. Gênesis capítulo 3. Vamos ler. Gênesis 3. Então, lembre que Deus tinha dito para Adão que ele não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Muitos não poderia comer do fruto da árvore. Muitos, eles principalmente os gnósticos e hereges aí, do diabo, eles pegam a parte do conhecimento. Como se Deus estivesse privando Adão de um conhecimento real. Entende? E é justamente o que o diabo faz, a proposta do diabo. Né? Você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Agora, a grande cilada mesmo, ela está nisso que eu vou dizer. Adão, ele já tinha conhecimento do bem e do mal. Porque Deus tinha dito para ele que ele não deveria comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus era a fonte de conhecimento de Adão, para ele saber o que era bom e mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela simboliza uma rebelião, agora a palavra é complicada, epistemológica, ou seja, uma rebelião no conhecimento de Adão. Entende? Como Adão sabe o que é certo e errado? Você vai acreditar no que Deus está falando ou, entende? Você mesmo vai decidir o que é bom ou mal. Então, esse é um símbolo. Por isso que essa rebelião é epistemológica. A rebelião de Adão. Ela começa com conhecimento. O diabo, ele engana, e a árvore do conhecimento, ela tem essa, digamos assim, ela carrega esse simbolismo. Porque Deus já havia dito para Adão que ele não deveria comer. Então, para você entender, Adão já sabia o que era certo e errado. Só que ele dependia de Deus. Agora, não é que ele ficou super conhecedor. Não, ele ficou um barco de um abelhudo. Porque agora ele acha que ele sabe o que é bom e mal. Ou seja, é a independência epistemológica. É a independência da revelação de Deus de dizer o que é certo e errado. Eu vou descobrir o que é certo e errado. Você pode ver isso no nosso mundo que nós vivemos. O homem não quer saber da Bíblia. É um livro escrito há não sei quantos milhões de anos. A rebelião contra a revelação de Deus. Contra aquilo que Deus diz. Ele tem as suas opiniões, que não são verdades absolutas, e os homens falam isso. E eles dizem que essas opiniões, elas têm fundamento ético. Padrões éticos e morais para fazer julgamentos. O que é um absurdo. Então, para não ficar muito confuso para os irmãos, é tudo isso que eu disse. Adão, ele dependia de Deus para saber as coisas, não só o que é certo e errado. Não só o que é certo e errado. Quando Adão cai, presta atenção, ele conhecia, né, a parte dos sentidos das coisas. Ele não dependia dos olhos, dos ouvidos, ou dos sentidos para saber. Deus dizia para ele, Deus é espírito.
Deus se revelava para Adão. Então Adão sabia o que era certo e errado. Porém, quando Adão cai e come do fruto, a Bíblia diz que os olhos dele se abrem. Que olhos são esses? Não são os olhos espirituais, são os olhos naturais. Mas Adão era cego antes? Não era. Mas ele não vivia pelo que ele via. Ele vivia pela fé, porque ele vivia pela revelação de Deus. Deus dizia, não coma isso. Deus dizia para ele, então ele vivia pela fé. Então, esse foi o primeiro pecado, na verdade. Está entendendo? Esse foi o primeiro pecado. Então, ele abre os olhos e a Bíblia diz que ele vê que está nu. Vamos ler Gênesis 3, 1 em diante. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Já vem com uma cilada. Barbada, eu vou responder agora. Barbada. É fácil. Vou responder. A Eva vai lá e vai corrigir a serpente agora, porque né, a Eva sabe. Então a Eva diz, respondeu-lhe a mulher. Onde é que estava Adão nessa história? As pessoas dizem que Adão, muitos pensam que Adão não estava ali, mas ele estava. No original, e se você ler a teologia sistemática do Robert Raymond e outras teologias sistemáticas, você percebe que no original Adão está presente ali durante a conversa toda de Eva com a serpente. E ele não faz nada. Só que a ordem de Deus para Adão foi ele cultivar o jardim e guardar. Ou seja, se tivesse alguma ameaça, Adão deveria expulsar aquela ameaça do jardim. Mas ele vê a ameaça conversando com a mulher dele e fica ali. Adão, ele foi uma pessoa, como a gente pode chamá-lo, irmãos? Vamos usar um nome bonito para ele. Negligente. Para não falar... Quê? Ele fala bobalhão. Bobalhão ou banana, né? Adão, ele foi banana, foi negligente porque deixou a serpente conversar com Eva. Então a Eva responde, olha só toda a conversa. É a Eva que está tendo a conversa com a serpente, não Adão. Né? Mas quem Deus tinha falado? Ele que era o responsável. Veja, ele é o representante até de Eva, entende? Ele está representando todos. A negligência. Aí algumas pessoas dizem, eu não peco, mas eu me calo. Ou seja, não vou tomar partido. Eu lavo as minhas mãos. Está pecando igual. Está sendo omisso. Está sendo omisso. Pecado por omissão. Adão pecou por omissão. Nós pecamos de todas as formas. Então não tem como para onde escapar. Então vamos continuar aqui. A Eva responde, então, já que Adão não foi responder, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis nele para que não morrais. Ela já aumentou um pouco. Nós não podemos comer nem tocar. Se tocar na árvore, ele vai morrer. Deus disse, não come. Já aumentou. Tem muita gente assim, será? A Bíblia diz assim que tu não deve adulterar nem cobiçar a mulher do próximo. Aí tem gente que inventa uma regra, não inventa? Tu não pode nunca conversar com uma mulher. Não pode mesmo. Ó, Nem tá olhar. Não é um legalismo. O legalismo ele é o excesso. É o excesso em cima daquilo que é revelado. Uma pessoa vem e quer te escravizar em cima de regras e normas. E ela quer privar a tua liberdade. Por quê? Porque ela sabe. Ela sabe mais. Mas a revelação ela não disse para Eva, para ela não tocar. Ela disse para Eva não comer. Mas ela já aumenta. Não podemos nem tocar. Eva. Aí Deus diz assim, olha mulher, é bom ter o cabelo comprido. Aí não pode cortar nem as pontas. Miserável. A revelação, ela não é uma brincadeira. A gente não pode ultrapassar aquilo que a revelação diz, a Bíblia. E a gente não pode omitir aquilo que a Bíblia diz também. Vamos lá. Dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Ela diz. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. É certo. Aqui agora ela mente. Ela nega o que Deus disse.
ela nega o que Deus disse. Porque Deus sabe que no dia, olha só, ela ainda está dizendo que Deus sabe. Ou seja, ela está colocando a semente da desconfiança da escola. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, vos abrirão os olhos. E como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Isso aqui fala de conhecimento ético, daquilo que é certo e errado. Ou seja, Deus está te dando uma regra. Não precisa disso. Praticamente, podemos usar. É uma rebelião epistemológica e ética, por consequência. Uma rebelião de da onde eu venho o meu conhecimento, como eu sei que é certo e errado, e depois uma rebelião ética. Né? Vamos lá, continuando. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Ali os dois comeram. E abriram-se os olhos, e ambos perceberam que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Aqui nós vamos ver todo o diálogo depois de Adão com Deus. Mas percebe que agora os olhos deles se abrem e eles viram que estavam nus. Mas antes eles não. Por quê? É só a inocência, que alguns dizem? Não é só a inocência. Significa que os sentidos e os instintos, ou, né, não dominavam eles, né? O que dominava eles? Eles não davam por vista. Mas agora, eles vêm e eles fazem julgamentos baseados no que eles veem. Agora nós vamos ver. As pessoas julgam pela aparência, né? Após a queda, os olhos físicos de Adão se abrem. Mas os seus olhos espirituais se fecham. Deuteronômio 29:4 vai dizer que o homem precisa de olhos novos para ver. Ezequiel 36, 26, 27. João 3. Lucas 24, 31, quando Jesus come o pão, parte o pão, os olhos dos discípulos se abrem. Ou seja, o homem precisa agora ter os olhos espirituais abertos. Por quê? Porque no Éden ele foi fechado. Você consegue entender? Abriu os de fora, fechou os de dentro. Abriu os... Entendeu? Ou seja, qual o princípio pelo qual eles julgam o mundo agora? Os sentidos, mas não só os sentidos, porque os próprios sentidos por si mesmos não podem em nada ajudar uma pessoa a fazer julgamentos. Mas os seus próprios preconceitos e opiniões. Entende? Não a revelação de Deus, mas a sua própria opinião. Por isso, um irmão não pode escravizar o outro através de opinião, isso é diabólico. Se eu pego uma doutrina bíblica que ensino, tudo bem. Agora, se eu pego por exemplo, os irmãos agora têm que tocar um chofar no culto, ou invento coisas absurdas, trízimo e várias outras coisas que nós vemos por aí em igrejas, entende? E eu obrigo os irmãos a fazer isso. Eu estou fazendo algo diabólico, eu estou raptando os irmãos ao meu próprio julgamento e minha opinião. Isso é religião não cristã. A religião não cristã, ela te escraviza. A religião cristã, ela quer te deixar cativo, mas cativo a Cristo. Ela quer deixar tua mente cativa, mas a Cristo, não os homens. Você é livre dos homens, embora seja servo dos irmãos. Mas os irmãos, quando quiserem te escravizar dessa forma, eles estão agindo errado. Você tem que dizer, irmão, você está passando do limite. Por isso que nós não podemos deixar... Nossa, estou falando sobre várias coisas, né? Eu acho que vou resumir. Nós não podemos deixar os fracos na fé eles dizerem se a gente pode tomar vinho, beber cerveja. Por quê? É uma forma de escravizar. Entende? A Bíblia não proíbe isso. Eles são abstêmios porque eles querem. E aí eles querem te obrigar. Entende? Mas se a Bíblia não proíbe, você não é obrigado, entende? A se sujeitar a isso. E nós não podemos deixar que eles sejam voz para cercear a liberdade dos outros. Vamos continuar. Então, a maioria dos pecados de falha de julgamento, ou seja, faculdade inteletiva, advém de julgar as coisas pela aparência. Em 1 Samuel 1,13, Ana, ela está orando. E o sacerdote Eli, ele julga ela pela aparência, diz que ela está bêbada. Mas ela estava orando baixinho. Ele só julgou pela aparência. A maioria dos pecados, boa parte dos pecados de falha de julgamento vem
e julgar pela aparência. Jesus diz em João 7,24. Muita gente diz que nós não devemos julgar, devemos, mas não pela aparência. Jesus diz, não julgueis pela aparência, mas julgai pela reta justiça, que é a palavra de Deus e a consciência. Pela reta justiça. Rebelião ética agora. Primeiro então, rebelião epistemológica. Essa rebelião, ela acompanha o homem hoje? Sim, porque o homem, ele agora tem a imagem desse Adão. O pecado inclui esse pecado de Adão. Essa rebelião epistemológica. Por isso é impossível que um homem creia. Tá me entendendo? Porque ele pegou a própria opinião, em vez da opinião, não uma opinião, da palavra revelada de Deus. Ou seja, o novo nascimento e a fé, ela implica em você trocar a sua opinião pela revelação de Deus. E isso é um trabalho só do Espírito Santo. Ou seja, você está abrindo mão da sua autonomia. Mas vamos lá. A segunda rebelião é ética. Como Adão dependia de Deus para saber até que estava nu, muito mais ele dependia de Deus para saber o que era certo e errado. Ele sabia o bem e o mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal não significa dar ao homem uma fonte confiável de conhecimento. Mas que, em rebelião contra Deus, agora o homem seria o próprio padrão de julgamento das coisas. Essas duas características foram transmitidas para a descendência de Adão. Romanos 5 e 1 Coríntios 15. Nós podemos ver pelos frutos na nossa sociedade hoje. É uma coisa que Blaise Pascal diz que, mesmo que não tivesse na Bíblia, a gente já saberia porque o ser humano é assim. O pecado original. O ser humano é assim, nós sabemos que é assim. Ele se tornou epistemologicamente, eticamente rebelde contra Deus. Assim ele cria ídolos para si, nega a verdade. Ele nega a verdade. Lá em Romanos 1, Paulo diz que o homem ele suprime a verdade pela injustiça. Quando ele fala a ira de Deus se manifesta do céu contra toda sorte de impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Ele está dizendo que o homem não quer saber a verdade porque ele ama o pecado. É isso que ele está dizendo. Ele está preso na sua própria opinião pecaminosa. Então ele suprime a verdade para continuar cometendo injustiça. Nós podemos chamar isso de o pecado. O pecado é então que citamos acima. O homem é rebelde contra Deus, no conhecimento e na moral. Ele rejeita a verdade, rejeita obedecer a Deus, pois ele ama o pecado. Ele ama o pecado. Sendo o homem natural uma antítese ética e epistemológica do homem espiritual, então nós temos duas pessoas aqui. Adão e Cristo. Embora os dois tenham sido feitos em imagem de Deus, Adão depois da queda já não representa Deus. Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem de Deus. Adão ele caiu, ele está corrompido. Adão foi rebelde contra Deus. Ele se rebelou contra a vontade de Deus. Cristo é obediente. Nós temos duas imagens. Então nós temos uma antítese. São dois estereótipos. Duas formas de pessoas. Diferentes, totalmente diferentes. Então, eles são totalmente contrários. Se você ler Hebreus 1:9, por exemplo, a Bíblia diz que Jesus amou a justiça e odiou a iniquidade. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Essa imagem moral e santa do novo homem. Essa imagem de Deus de verdade. Ama a justiça, odeia a injustiça, a iniquidade, o pecado. Mas então, a imagem distorcida é o contrário. Entende? Por antítese. Ela é o contrário. Nós podemos ver isso em Amós, vamos lá, 5:10. Amós 5:10, com a nova versão internacional. Amós 5:10. Nós vamos ver. Não quero me estender muito, vou passar aqui. Porque tem muita coisa. Eu separei esse sermão em dois, para poder dar tudo. 5:10. Aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominai os que falam sinceramente. Então, duas coisas. Aborrecer na porta o que vos repreende. Aqui está falando de alguém que está dizendo que você cometeu uma injustiça. A pessoa vem na sua porta e te repreende. Por que ela está repreendendo aqui? Deus está condenando o povo de Israel. Porque quando vinha o juiz daquela nação e repreendia eles, eles aborreciam quem dizia que estava errado. Segundo, abominais o que fala sinceramente. Abominar, odeio.
eles odeiam aquele que fala a verdade. Aí, agora lembramos lá, do novo homem. Ele ama a justiça, mas esse aqui, ele não gosta. Entende? São dois padrões totalmente diferentes. Mas nós vamos ver isso em outros textos. O pecado entrou no mundo por meio de Adão. Romanos 5, 12 e 21. E ele inclui uma corrupção total do homem. A sua natureza se tornou distorcida. Lá em Eclesiastes 7, 29, está escrito assim: veja, isso eu achei, que Deus fez o homem reto, mas eles buscaram muitas astúcias, ou seja, caíram. Dificilmente, Romanos 5, 7 e 8, haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez, alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor para com nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, o princípio de natureza, Mateus 7, 18, nos ensina que toda árvore produz conforme a sua espécie. Sendo um homem pecador, a sua mente é pecaminosa. Então ela vai pensar o quê? Pecado. Seu coração é pecaminoso, sua vontade é pecaminosa. Então, o fruto do homem naturalmente é pecado. Então não há nada de bom no homem natural, sem o Espírito Santo. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, Romanos 5, 12 e 19. E pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Quem é esse um homem? Adão. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Ou seja, você vê o princípio de novo aqui. Salmos 143, 2. Mas não leves o teu servo ao julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. Ou seja, o que é o Evangelho? O Evangelho é você saber que nunca vai ser justificado por suas obras. De maneira nenhuma. Não importa o quão cristão você pense que é. Você só pode ser justificado pela fé em Jesus Cristo, por meio da obediência dele. É isso, da obediência e da morte dele. Então isso é o Evangelho, não existe outro Evangelho, é isso. O Evangelho é a boa nova. Qual a boa nova? Irmão, esquece as tuas obras. Deus te ordena se arrepender dos seus pecados, mas não fica confiando na tua força. Você deve crer que Jesus Cristo te justifica. Ou seja, o Evangelho é correr para a única escapatória que existe, que é Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Ou seja, o homem é justificado pela fé só, não por obras. Por isso, eu estou falando sobre a doutrina da corrupção original. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Crônicas 6, 36. Não há ninguém que não peque. Isaías 53, 6. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um se desviou para o seu próprio caminho. Lembra que eu falei do homem tendo a sua própria opinião, julgando o seu senhor do seu destino da sua vida. Essa é a rebelião epistemológica. Rebelião ética. O homem, ele é. Então isso, nós podemos ver aqui, Isaías 53, 6. Todos nós se desviamos. Romanos 3, 9 e 12. Paulo vai falar aqui. Que concluímos então? Estamos em posição de vantagem? Não! Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Ou seja, nós não estamos em vantagem, os judeus não estão. Esquece. Tu acha que o judeu, ele está debaixo, se ele não crê em Cristo, ele está debaixo da ira de Deus. Não importa o quanto ele obedece o mandamento e faz e acontece. Não importa o quanto o católico sobe a escada e desce a escada de joelho. Não importa o quanto o espírita faz boas obras. Não importa o quanto o crentão rodopia, dá mortal. Não importa o quanto ele fala em línguas. Não interessa o quanto ele faça obras. A única coisa que faz ele escapar do fogo do inferno é o sangue de Jesus Cristo e a obediência dele. Então Paulo está dizendo que todos estão debaixo do pecado. Ou seja, está debaixo do pecado aqui. Não é só ser pecador, como praticar pecado, mas está debaixo do domínio, do reino, do controle do pecado. Todos. Os homens. Agora, vamos lá. Continuando. Romanos, a gente está lendo 3, 9 e 12.
Como está escrito, não há um justo, não há um justo. A Bíblia diz que quando Abraão, ele foi ver Sodoma e Gomorra, e Deus mandou os anjos lá destruir Sodoma e Gomorra, Abraão chegou e disse para Deus, Deus, se tiver na cidade 50 justos, vai destruir. Não, se tiver 50 justos, não vou destruir. Se tiver 40, se tiver 30, se tiver 10, chegou em 10, não vou, se tiver 10, Deus prometeu, Deus não mente. A Bíblia diz que Deus não pode mentir. Se tiver 10 justos lá, eu não vou destruir Sodoma, não vou destruir Gomorra. E a Bíblia diz que Deus, por misericórdia, tira Ló de lá. E a cidade é uma cidade, tem mulher, tem bebê, tem mulher grávida. E a Bíblia diz que quando Abraão sobe e olha, ele vê o fogo subindo. Ou seja, não há um justo. As crianças! Não há um justo. Não há um sequer. Não há um sequer. Esse evangelho é loucura para quem se perde. É loucura. Isso é a pregação que ninguém vai crer se Deus não der fé. Não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda. Não há quem entenda. Você percebe? É preciso que Deus ilumine. Não há ninguém que busque a Deus. Eu busquei Deus. Meu Deus. Herege. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Não foi só Adão. Todos tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Mas ele vai lá e dá pão para os pobres. Não interessa. É pecado. A Bíblia diz, Romanos 14, 23, tudo que não vem de fé é pecado. Sabe por quê? É rebelião contra Deus. É como se eu ensinasse, eu fosse um rei, gosto dessa, eu sou rei. Como se eu fosse um rei e ensinasse para as pessoas como lutar, um exército. E daí lá na frente eles fazem um motim contra mim, com as habilidades que eu ensinei eles a lutar. E aí eles vêm me atacando com as habilidades. Que honra que tem nisso? De usar o que eu ensinei contra mim. Esse é o homem rebelde contra Deus. Ele não atribui a Deus a glória que é devida a Ele. E ele faz obras e se gloria nessas obras e não glorifica a Deus. Ele não atribui a Deus o poder de operar, o querer e o realizar essas obras. E alguns cristãos vão nisso. Diversos sistemas bíblicos são assim. Onde você, depois de salvo, opera obras por seu livre-arbítrio. A parte de um poder soberano e capacitador de Deus. Isso é rebelião e pecado. Isso é anti-evangelho, isso é anti-evangelho. Isso não é o evangelho de Deus. Porque o evangelho não é só ser justificado, mas atribuir a Deus toda a glória por aquilo que eu faço. Ou seja, a diferença entre um cristão e um espírita é que ele não crê que é salvo por suas obras, mas ele atribui as suas obras, o cristão. Ele atribui as suas obras ao Espírito Santo, ao poder de Deus. Porque ele conhece a sua corrupção e sabe que ele não desejaria fazer o bem. De verdade, sinceramente, honestamente. Isso o Espírito Santo pode revelar. Continuando. Não há ninguém que faça o bem, mas há um. Não, nenhum sequer. Paulo fala. Vou pular alguns aqui. Jesus diz: por que você me chama bom? Marcos 10, 18. Não há ninguém que é bom a não ser Deus. Jesus. Mas Jesus não é bom, não. Jesus é bom. Mas aquela pessoa chegou a Jesus dizendo o quê? Tu é Deus? Não. Não foi como Tomé que disse Senhor meu e Deus meu. Ele foi dizendo Mestre. Porque eles pensavam que Jesus era o quê? Um mestre. Ele era um mestre, conhecia a Escritura, que expulsava demônio. Então ele acha que Jesus é um homem super capacitado. Então ele vem e atira, bom mestre. E Jesus pergunta, Jesus não nega, mas ele pergunta, por que você me chama bom se só existe um bom que é Deus? Ou seja, se eu sou um mestre, um bom mestre, um homem, como que você me chama bom?
Ou seja, Jesus conhece a doutrina da depravação total, corrupção humana. Jesus conhece e está ciente dela. Não há nada de bom no homem. Inutilidade para as coisas espirituais. Jesus disse o seguinte: a carne não serve para nada. João 6,63. Ou seja, ela é inútil para as coisas espirituais. O contexto ali são coisas espirituais. Mas ele ensina que todo homem é carne. O que é nascido da carne é carne. Só pode se tornar espírito se nascer do espírito. Ou seja, todo homem ele é inútil para as coisas espirituais. Ele não serve para nada. Para nada. Ou, como assim não serve para nada? Olha como a gente manda foguete para a lua. Olha como a gente joga futebol. Olha como a gente cria isso, cria aquilo outro. Mas para aquilo que realmente interessa, que é o espiritual, não há serventia nenhuma. É isso que Jesus está falando. A carne não tem serventia para as coisas espirituais. Ódio contra Deus. Sendo ele carne, ele é totalmente hostil contra Deus. Romanos 8, 6 a 8. O homem ele é totalmente carne. João 3 diz isso. Jesus diz que nasceu da carne é carne. Então, Paulo vai dizer o seguinte: porque o pendor da carne dá para a morte, João 8,6. Mas o pendor do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode ser. A palavra inimizade é hostilidade. O homem ele é hostil contra Deus. Ele é hostil. E não só isso. Ele não se sujeita, não pode, ele é incapaz de se submeter à lei de Deus. Mas não só a lei de Deus. Portanto, Romanos 8,8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem capacidade. Não há capacidade nele. Como se agrada a Deus? Hebreus 11,6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar. O homem não nascido de novo não pode. Ele é carne e ele não pode ter fé. Não existe essa conversa fiada arminiana de que uma pessoa tem fé para nascer de novo. É o Espírito Santo que dá para ela uma nova natureza através da pregação e ela realmente crê. A regeneração vem antes porque a carne é incapaz de agradar a Deus. Ela não pode crer. O homem é inútil. Ele não consegue agradar a Deus. Ele é incapaz. E não é só por uma incapacidade. Ele odeia Deus. Ele odeia. Ele é hostil contra Deus. O que o cara faz lá no budismo, ou sei lá o que, dizendo que faz o nome de Deus, é inimizade contra Deus. É ódio. É abominável. Merece o fogo do inferno. É incapaz de agradar a Deus. Significa que o homem não é capaz de amar a Deus. Não é capaz de amar o próximo de verdade. É incapaz de crer. É incapaz de se arrepender. É incapaz de fazer qualquer bem espiritual. Como ele é incapaz de crer, tudo que ele faz é pecado. Romanos 14:23. O que não vem de fé é pecado. Ele não tem fé porque só pode crer quem nasceu de novo. Só pode crer quem nasceu de novo. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Não interessa. Está dando comida para o pobre, não vem de fé, é pecado. Significa também que ele não pode... Vamos lá. Sua mente, quinto ponto, está corrompida pelo pecado. Tito 1:15-16. Tito 1:15-16. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a sua mente como a consciência deles, de quem? Dos descrentes, estão corrompidos. A mente do incrédulo é corrompida. A consciência dele é corrompida. Uma árvore gera conforme a sua espécie, ou seja, ele só vai ter pensamentos corrompidos. Isso significa também que ele não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:11-15. 1 Coríntios 2:11-15. O homem natural
não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura. Essa pregação é loucura. Ela é loucura, entendeu? Ela é loucura. Ele não é porque ela não é inteligível, é porque ele odeia ela. Ele odeia. Ele odeia que Deus, que eles estejam na mão de Deus. 2, vamos ler aqui, 14. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las. Não pode entender. É incapaz. É um inapto. É um verme intelectual. Porque elas se discernem espiritualmente. Ele é um ignorante das coisas espirituais. Ele precisa de Deus, que Deus soberanamente o salve. Não adianta ele fazer teologia, não vai adiantar. Ele precisa de uma obra soberana do Espírito Santo, está entendendo? Ele vai continuar indo para o inferno. Isso significa que ele não pode compreender as coisas. Não é à toa que a Bíblia chama o homem natural de tolo. Salmo 14, 1, Romanos 1, 22, 24. 6 pontos. Estamos chegando no final. Seu coração é corrupto e endurecido. Significa que ele deseja e ama o pecado e não o bem. É insensível para com Deus. Deuteronômio 29,4 diz que Deus não havia dado aos israelitas um coração para entender, olhos para ouvir, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Não, olhos para ouvir. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Em Ezequiel 36 é dito que Deus tiraria dos escolhidos um coração de pedra, lhes daria um coração de carne. Ou seja, o homem natural ele tem um coração de pedra. A sua natureza, ela é endurecida e insensível para com o Espírito Santo. Por isso ele endurece o coração dele, porque já é uma dureza. Então ele vai produzir mais dureza. Mas em Jeremias 17, 9 e 10 é dito que o coração é extremamente corrupto. Ou seja, além de ser endurecido, insensível para o Espírito Santo, não está nem aí para o que o Espírito Santo diz, ele também é corrupto. Ele sim é enganoso, mentiroso e corrupto. Ele produz mentira e corrupção e pecado. A vontade é inclinada para fazer o mal, suas afeições e emoções são pecaminosas. Jesus diz que do interior do coração dos homens, Marcos 7, 21 e 23, vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Ou seja, o homem, o coração dele, automaticamente produz todo tipo de pecados. É ruim. Só que quando a Bíblia fala em coração, ela não fala só em coração, é porque ele diz aqui que vem maus pensamentos do coração do homem. Nós estamos acostumados a pensar que coração e mente são duas coisas distintas por causa da biologia, mas espiritualmente eles representam uma coisa só. Eles representam o interior do homem. Então quando a Bíblia fala coração, está falando tanto de mente quanto de coração. Entende? Está falando de tanto de mente quanto de coração. Nos lábios dele não há palavra confiável. Salmos 5:9. Suas mentes só tramam a destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. A inclinação da carne é morte. Um coração e mente má só desejam e querem o que é continuamente mal. Jesus diz em Mateus 7,18: uma árvore boa não pode produzir fruto mau, e uma árvore má não pode produzir fruto bom. Morte espiritual, que o Diego falou no começo. Tamanha essa queda que Paulo diz que o homem está morto em delitos e pecados. Essa morte espiritual só pode ser vencida pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Então, o que é a morte espiritual? É aquela incapacidade que nós falamos, e é o fluxo de pecado, escravidão nesse pecado. Nós vamos ver agora, escravidão espiritual implica que o homem seja escravo do pecado e do diabo. Então o homem é escravo do pecado, porque ele ama o pecado. É escravo por vontade, ele quer.
ele gosta do pecado. Ele ama, essa é a natureza dele. Pecado, que delícia. É isso que ele gosta. Mas ele acha que é livre fazendo isso. Mas o pecado serve ao diabo. Está lá em Efésios 2, que aqueles que estão na carne seguem o curso desse mundo, fazendo a vontade do príncipe da potestade do ar. Ou seja, não há liberdade real para ele fazer o que ele bem deseja. Na verdade, ele é um escravo burro, que ele gosta do pecado. E o diabo está manipulando, controlando ele. Então, você percebe que essa escravidão espiritual, ela significa que o homem é escravo do pecado, e pelo pecado do diabo. E não quer fazer a vontade de Deus, sua vontade tem prazer no mal. Jesus disse em João 8,34, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então muitas pessoas pensam que Jesus está ensinando aqui, que se você pecar, então você vai se tornar escravo do pecado. Não. Jesus está dizendo que os fariseus pecavam porque eles eram escravos do pecado, eles mentiam, eles queriam matar Jesus, porque eles eram escravos do pecado. Depois, nós vamos ler de novo outro, Tito 3,3. Pois nós sabemos que éramos outrora insensatos, desobedientes, desviados, escravos das paixões e prazeres, passando os dias em malícia e inveja, odiando uns aos outros, né, todo dia. Essa é a natureza do homem. Gálatas 4:8-9. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses, mas agora conhecendo a Deus, ou seja, somente quem conhece a Deus, e aqui ele não está falando de conhecer intelectualmente, ele está falando de ter intimidade, de conhecer através do novo nascimento, por iluminação do Espírito Santo, ou melhor, sendo por ele conhecidos, ou seja, né, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares fracos e sem poder, querem ser escravizados por eles outra vez? Estou perguntando. Romanos 6:6, 16, 17, 29 e 20. Ele vai falar a mesma coisa. Vou pular porque muitos textos bíblicos falam sobre isso. Então não há liberdade original no homem caído. O arbítrio dele não é livre. Esquece. Existe livre-arbítrio. Mentira. A Bíblia nega isso. Porque o próprio Paulo fala em Romanos 7,14 que a lei é espiritual, mas ele é carnal, vendido ao pecado. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando isso. Em primeira pessoa. Alguns vão dizer que ele está falando como um judeu típico. Mas isso só provaria o nosso ponto. Que o homem ele é escravo, ele é vendido ao pecado. 11, penúltimo ponto. Essa natureza corrompida atinge todos sem exceção. Fetos, mulheres e crianças. Lá em Salmos 51:5, Davi diz que ele foi concebido em pecado. Ele nasceu em pecado. Em pecado concebeu a sua mãe. Salmos 51:5. Vamos terminando já, irmãos. É o último ponto agora. Agradeço os irmãos por terem a paciência. Deve pensar assim mesmo. 51:5. Aqui. Eu nasci na iniquidade. Iniquidade é injustiça. Injustiça é pecado. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então aqui, desde o nascimento, ele é injusto e pecador. Por último, nós estávamos falando sobre a imagem de Deus, mas eu já disse para vocês, né? O homem ele tem então essa imagem de Deus agora distorcida por causa de todos esses pontos. A mente dele é corrompida, então ela vai gerar, segundo a sua espécie, corrupção. Seu coração é endurecido, então vai desejar, vai ser insensível. É enganoso, é mau. Está em Gênesis 6:5, quem quiser consultar, é corrupto desde a sua meninice. Isso significa então que ele é corrupto, ele é inapto, ele é incapaz. Agora, se isso, terminei a exposição sobre o pecado original, se isso é apavorante, por outro lado, isso é uma libertação, porque nós sabemos então que não há outro caminho. Já que o homem é totalmente incapaz, ele deve ser escolhido por Deus de maneira soberana e deve ser regenerado pelo Espírito Santo, ser feito uma nova criatura
e deve crer somente em Jesus, nas obras que Cristo fez. Ou seja, naquilo que Jesus fez só. Na obediência de Jesus, e deve se submeter ao Evangelho. E deve crer no perdão dos pecados. Ou seja, na verdade é libertador por outro lado, porque nos liberta do fardo, do jugo, de ter que nos esforçar com a nossa força carnal para obedecer os mandamentos de Deus. Porque nós não podemos, por natureza. Agora, depois nós vamos falar sobre regeneração. Muitas pessoas pensam então que o crente ele é um superman espiritual que nunca mais vai pecar. Pelo contrário, quem nasceu de novo ainda luta contra o pecado. Porém, agora, ele tem a consciência de que ele foi perdoado por todos os seus pecados, que não há condenação sobre ele, legal, no tribunal de Deus, e que ele é justificado pela obediência de Jesus Cristo. Ou seja, a única dignidade que ele tem é a de Jesus, não tem mais própria. Ele não tem dignidade própria. Por isso que o cristão que crê na doutrina da justificação, que entende tudo que não só foi dito aqui, mas tudo que a gente vai ver, ele não tem medo mais de nada, porque ele sabe que ele já deveria estar morto e até no inferno. E ele sabe que ele não vai ser justificado por suas obras. Ele não está obedecendo a Deus para fazer uma média com Deus para ir para o céu, porque ele sabe que isso não vai adiantar. Mas ele confia que Deus, essa é a fé, que justifica o ímpio. Ele confia que Deus perdoa ele sem obras. Declara ele justo sem obras. E então, baseado nessa liberdade agora, ele obedece. Não por medo de inferno. Entende? Então é realmente loucura, é uma inversão total. Mas é a única palavra de Deus, o único evangelho, não existe outro. É a inversão total de tudo. É colocar o homem do lado do avesso. Que vai demonstrar a incapacidade dele, natural, de fazer qualquer bem. E nem mesmo ter fé. Muitas pessoas acreditam que a fé é que leva uma pessoa a nascer de novo. Não. O Espírito Santo faz uma pessoa nascer de novo. E essa nova natureza, o fruto do Espírito é a fé, Gálatas 5, é que gera a fé. Ou seja, é uma obra totalmente de Deus. A gente não tem como fazer. E é algo que nós não podemos nem... como é que eu vou te dizer? Se eu fosse fazer um silogismo aqui e sistematizar tudo isso que eu disse para vocês, na minha própria capacidade intelectual eu não conseguiria. Não conseguiria expor. É preciso do poder do Espírito Santo até para compreender tudo isso. Para aceitar, para compreender e para crer. Então, irmãos, essa foi a primeira parte. Eu não sei se foi muito demorado, mas foi a primeira parte. A segunda parte é um pouquinho menor. O pecado original que nós vamos ter semana que vem. Nós vamos falar sobre a puberdade. Tá? Pessoal, pode curtir e se inscrever aí na página. Deus abençoe vocês. Pessoal, obrigado. Deus venha nos abençoar. Agora eu vou passar para o Diego para ele dar continuidade. Vamos encerrar então? Vamos orar então, irmãos. Vamos orar. Vamos encerrar a transmissão e vamos orar.